Olá, meu povo, meu nome é Dona Lídia, tenho 65 anos e hoje vou contar uma história que fará você repensar se realmente ajudar alguém que precisa. É a escolha mais sábia a se fazer. Acompanhe minha história. Você vai perceber que nem sempre podemos confiar no próximo e que isso também pode trazer grandes riscos. Só lhes digo uma coisa. Se eu soubesse o que me aguardava, jamais teria aberto aquela porta. Mas antes de eu continuar, se inscreva aqui no canal. Tem muita história boa para você acompanhar. Bom, meu povo, a bondade sempre foi um princípio inegociável para mim. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que ajudar o próximo era um dever, que nunca se deve virar as costas para alguém em necessidade. E foi exatamente isso que fiz naquela noite. Uma tempestade assolava a cidade. O vento rugia lá fora. As árvores dobravam-se como se fossem feitas de papel, e os trovões rasgavam o céu, fazendo a terra tremer. Eu estava sozinha em casa, sentada na poltrona da sala, ouvindo o estalo das gotas pesadas contra a janela, quando alguém bateu à porta. No início achei que fosse um engano. Ninguém sairia naquela chuva por vontade própria. Mas a batida veio de novo, firme, insistente. Levantei-me, hesitante, e caminhei até a porta. "Quem é?" perguntei, a voz vacilando levemente. Nenhuma resposta, apenas o som da chuva e o vento uivando. Meu coração acelerou. Algo dentro de mim dizia para ignorar. Mas então ouvi um murmúrio. "Por favor, me ajude." Abri a porta, e foi aí que meu pesadelo começou. Uma jovem mulher, encharcada, tremendo da cabeça aos pés, estava parada ali. Seus cabelos estavam grudados no rosto, e seus olhos carregavam um desespero que fez meu estômago revirar. "Pelo amor de Deus, senhora, posso entrar?" Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta. Mas em vez disso dei um passo para trás e deixei-a entrar. Naquele instante, sem saber, eu havia acabado de mudar meu destino para sempre. A jovem entrou como se a tempestade a estivesse empurrando para dentro. Suas roupas estavam encharcadas, grudando no corpo magro. O cabelo negro e pesado pingava no chão, formando pequenas poças. Seus lábios tremiam, as mãos estavam pálidas, e seu olhar... Havia algo estranho no olhar dela. Não era apenas medo ou frio. Era um tipo de desespero diferente, profundo. Fechei a porta atrás dela, tentando conter a ventania que ameaçava invadir minha casa. "Meu Deus, menina, você está ensopada!" exclamei, correndo até o armário mais próximo para pegar uma toalha. Ela continuou parada no mesmo lugar, o corpo tremendo. Quando voltei com a toalha, a jovem me olhou de um jeito estranho, como se não esperasse aquele gesto. "Aqui!" Estendi a toalha para ela. "Você precisa se secar." Ela pegou o tecido hesitante, quase com receio de aceitar essa ajuda. "Obrigada, senhora", murmurou, sua voz quase inaudível. Observei-a enquanto esfregava a toalha nos braços e no rosto. Ela parecia frágil, vulnerável. Mas algo dentro de mim dizia que havia muito mais naquela garota do que eu conseguia ver. "Você se perdeu nessa chuva? Seu carro quebrou?" Ela hesitou antes de responder. "Eu não tenho carro. Então veio a pé?" Ela assentiu lentamente. Algo não fazia sentido. Não havia casas próximas da minha. Eu morava afastada da cidade, e a estrada mais próxima ficava a quase 1 quilômetro. Ninguém sairia andando por esse caminho, ainda mais com a tempestade que caía lá fora. Meu instinto começou a gritar, mas então ela me olhou com um brilho súplice nos olhos. "A senhora poderia me deixar ficar um pouco, só até a chuva passar?" Se eu tivesse hesitado por mais alguns segundos, talvez minha vida tivesse seguido outro rumo. Mas a imagem daquela jovem tremendo de frio fez minha compaixão falar mais alto. "Claro,
Venha, vou preparar um chá quente para você. Ela sorriu levemente, um sorriso fraco, como se não estivesse acostumada a receber gentileza. Obrigada, disse ela. Levei-a até a sala e fui até a cozinha preparar o chá. Enquanto a água esquentava, algo dentro de mim me dizia que aquela jovem não apareceu ali por acaso. Mas eu ainda não sabia o que era. E antes que eu descobrisse... Já era tarde demais. A chaleira apitou na cozinha, um som agudo que me trouxe de volta à realidade. Por um instante me vi perdida nos próprios pensamentos, analisando a situação incomum que havia acabado de acontecer. Eu nunca recusaria abrigo a alguém em necessidade, ainda mais em uma noite como aquela. Mas havia algo em minha convidada inesperada que fazia os pelos da minha nuca arrepiarem. Algo que eu ainda não conseguia definir. Coloquei o chá em uma xícara e levei para pôr à sala. Ela ainda estava sentada no sofá, encolhida na toalha, encarando o fogo na lareira como se tentasse se aquecer não apenas do frio externo, mas de algo que vinha de dentro dela. Aqui, tome! Vai ajudar-se a esquentar. Entreguei-lhe a xícara. Ela pegou o chá com as duas mãos, como se absorvesse o calor através da porcelana. Obrigada, senhora. Lídia, completei. Meu nome é Lídia. Ela hesitou por um instante antes de murmurar. Eu sou Laura. Era a primeira informação concreta que ela me dava. Sentei-me na poltrona ao lado e observei-a beber o chá com pressa, como se fosse a coisa mais preciosa que já havia provado. Meu coração apertou. Você mora por aqui, Laura? Ela abaixou a xícara devagar e balançou a cabeça. Não, eu estava... fugindo. Minha respiração falhou por um instante. Fugindo? Seus olhos se encheram de uma sombra pesada. Então ela disse. Sim, de um lugar ruim. O silêncio preencheu o espaço entre nós. Meu primeiro impulso foi perguntar mais, mas algo na expressão dela me fez segurar as palavras. Ela não parecia pronta para falar, e eu não queria assustá-la. Bem, você pode descansar aqui um pouco, falei tentando amenizar o clima. Mas quando a chuva passar, precisa me dizer para onde quer ir. Ela assentiu, mas evitou meu olhar. Foi então que notei algo. Em seu pulso, por baixo da toalha, havia uma marca roxa. Uma mancha que se assemelhava muito a um... hematoma. Meus olhos se estreitaram, mas decidi não perguntar. Não ainda. Fosse o que fosse, Laura não estava apenas fugindo da chuva. E isso era algo que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que descobrir. Laura segurava a xícara de chá com força, os dedos pálidos pressionando a porcelana como se ela fosse se dissolver em suas mãos. O silêncio entre nós pesava como chumbo. A lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes da sala. Mas mesmo o calor do fogo não parecia capaz de alcançar a jovem sentada à minha frente. Ela parecia fria. Mas não era um frio comum. Era o frio de alguém que passou muito tempo à deriva, sem um lugar para se aquecer de verdade. Observei-a com atenção, notando cada detalhe de sua postura. O jeito como ela encolhia os ombros, como se estivesse se protegendo de algo invisível. A forma como evitava meu olhar, encarando o chá como se ele fosse um porto seguro. Mas o que mais me chamou a atenção foi o hematoma em seu pulso. O que quer que tivesse acontecido com Laura não era apenas uma fuga da chuva. Ela estava fugindo de alguém, e esse alguém podia ser perigoso. Respirei fundo, tentando decidir a melhor forma de abordar aquilo. Laura, comecei suavemente. Você está segura aqui, está bem? Ela ergueu os olhos pela primeira vez em minutos. Seu olhar estava carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Segura? Ela repetiu quase com ironia. Fez uma pausa e desviou o olhar. Eu não sei mais o que significa estar segura. Meus dedos apertaram os braços da poltrona.
Você quer me contar o que aconteceu? Ela hesitou. Seu peito subia e descia de forma irregular, como se estivesse debatendo consigo mesma. Então, finalmente, soltou um suspiro. Eu não posso voltar. Meu estômago revirou. Voltar para onde? Ela engoliu em seco. Para casa. Aquilo me fez prender a respiração. Por que não? Ela baixou a cabeça. Porque, se eu voltar, eu morro. Meu corpo ficou rígido. Por um instante achei que tinha ouvido errado. Laura, você está dizendo que alguém quer te machucar? Ela passou as mãos pelo rosto, estremecendo. Mais do que isso, alguém quer me apagar. Minha mente girava. Seus olhos encontraram os meus. E o que vi ali me arrepiou até os ossos. Medo puro. Medo real. Eu vi algo que não devia. Ela sussurrou. Meu coração disparou. O quê? Ela hesitou. Então, olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Se aproximou um pouco mais e sussurrou. Eu vi o que eles fizeram com a última pessoa que tentou fugir. A sala pareceu encolher ao meu redor. As batidas do meu coração ecoavam nos meus ouvidos. Eles mataram alguém? Laura fechou os olhos com força e assentiu. Minha pele arrepiou. Eu sabia que havia algo errado com aquela garota desde o momento em que a vi. Mas nunca imaginei que seria isso. De repente percebi que, ao abrir aquela porta, eu tinha acabado de me envolver em algo muito maior do que poderia imaginar. E não havia mais volta. O ar parecia mais pesado. O silêncio que se instalou na sala depois da confissão de Laura era sufocante. Minha mente girava. A chuva continuava batendo contra as janelas, como se quisesse me avisar que eu acabara de cruzar uma linha invisível. Mas naquele momento, eu só conseguia olhar para Laura. Ela segurava a xícara de chá com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Seu corpo tremia, mas não de frio. Ela estava aterrorizada. E eu sabia que não era um medo simples. Era o medo de quem viu o pior da humanidade. O medo de quem sabe que não há mais para onde correr. Me ajeitei na poltrona, tentando acalmar minha própria respiração. Laura! Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Você pode me contar o que aconteceu? Ela fechou os olhos como se tentasse apagar as memórias antes de falar. Eu morava em um lugar onde nada era o que parecia ser, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Meus dedos apertaram os braços da cadeira. Um lugar? Ela assentiu. Uma casa, grande, isolada. Lá dentro, havia regras. Minha espinha arrepiou. Regras! Ela passou as mãos pelos braços como se sentisse frio novamente. Regras que ninguém podia quebrar. Engoli em seco. E você quebrou essas regras? Ela respirou fundo, desviando o olhar. Não no começo. Eu obedeci. Fiz tudo o que mandavam. Laura tremia mais intensamente agora. Me inclinei para frente, sentindo um calafrio na espinha. Mas então, o que mudou? Ela mordeu o lábio inferior, os olhos marejados. Então disse. Eu vi algo que não deveria ter visto. Minha pele arrepiou. O que foi que você viu, Laura? Ela fechou os olhos com força, como se dissesse aquilo em voz alta fosse torná-lo real novamente. E então finalmente murmurou. Vi como eles mataram uma garota que tentou fugir. Minha respiração falhou. Me afundei na poltrona, sentindo um arrepio subir pela coluna. Você está dizendo que... Laura me interrompeu com um olhar intenso. Sim, aquela casa não era só uma casa. Era uma prisão. Meu estômago revirou. Eu não sabia o que pensar. Laura estava me contando algo que parecia saído de um pesadelo. Mas eu via a verdade em seus olhos. Ela não estava mentindo. E de repente percebi algo. Se alguém queria Laura morta por ter fugido,
Isso significava que eles ainda estavam procurando por ela. E, pior ainda, se soubessem que ela estava na minha casa, eu também estaria em perigo. A verdade pairava no ar como um veneno. Laura não era apenas uma jovem perdida na chuva. Ela estava fugindo de algo muito maior. E, ao abrir aquela porta, eu havia me tornado parte disso. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas o verdadeiro furacão agora estava dentro da minha casa. Laura continuava tremendo, abraçando os próprios braços como se tentasse se proteger de lembranças que insistiam em assombrá-la. Eu sentia que precisava perguntar mais, mas ao mesmo tempo tinha medo das respostas. Respirei fundo, tentando manter a calma. Essa casa onde você morava? Comecei. Quem eram essas pessoas? Ela hesitou. Seus olhos vagaram pela sala, como se avaliasse se era seguro contar. Então, finalmente murmurou. Eles se chamavam de A Família. Meu coração deu um salto. Família? Ela assentiu lentamente. Era assim que se referiam a eles mesmos. Diziam que eram nossos protetores, que nos deram um lar quando ninguém mais nos queria. Mas... Sua voz falhou por um instante. Não era um lar. Era uma prisão. Meus dedos se apertaram contra o tecido da poltrona. Você foi levada pra lá quando? Ela desviou o olhar. Eu era pequena. Não lembro exatamente como cheguei lá. Mas sei que um dia acordei e já estava dentro daquela casa. O ar ficou pesado. Eu começava a entender. Aquela não era apenas uma história de abuso ou de alguém fugindo de um lar violento. Era algo muito pior. Eles machucavam vocês? Laura engoliu em seco. Machucar? Soltou um riso curto e amargo. A pior parte é que, no começo, eles não machucavam. Minha pele arrepiou. Ela continuou. Eles eram gentis, nos davam comida, roupas, diziam que éramos especiais, que fazíamos parte de algo maior. Meu peito apertou. Mas isso mudou, não foi? Laura assentiu lentamente. Sim. Tudo mudou quando alguém tentava ir embora. Engoli em seco. O que acontecia? Ela me olhou nos olhos. Eles sumiam. Meu coração disparou. Como assim sumiam? Laura respirou fundo. Ninguém falava sobre isso, mas sabíamos o que acontecia. A gente acordava e a pessoa simplesmente não estava mais lá. As camas eram retiradas, os nomes apagados, como se nunca tivessem existido. Meu estômago revirou. Eu mal podia imaginar como era crescer nesse ambiente. E você? Como conseguiu escapar? Laura desviou o olhar e disse. Eu fiz algo que ninguém nunca tinha tentado antes. A forma como disse isso fez minha pele arrepiar. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a campainha tocou. O som ecoou pela casa, rompendo a tensão. Eu olhei para a porta. Meu peito apertou. Laura ficou rígida no sofá. Eu podia ver o pânico estampado em seu rosto. A tempestade rugia lá fora. Mas quem bateria à minha porta a essa hora? Me levantei devagar, meu coração martelando contra as costelas. Caminhei até a porta, hesitante. Toquei na maçaneta. E então, ouvi um sussurro atrás de mim. Laura estava em pé, os olhos arregalados. Não abra! Ela disse. Fiquei imóvel diante da porta. O som da tempestade rugia lá fora. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era a batida acelerada do meu coração. A campainha tocou novamente. Dessa vez, mais insistente. Meu corpo enrijeceu. Laura estava atrás de mim, seu olhar carregado de puro terror. Não abra. A voz dela não era apenas um aviso. Era uma súplica. Meus dedos tremiam sobre a maçaneta. Quem é? Perguntei, tentando soar firme. Silêncio. Nenhuma resposta. Meu peito apertou. Então, uma batida veio. Forte. Seca. Laura prendeu a respiração. Lídia, por favor, não abra. Engoli em seco.
Se havia algo que aprendi ao longo da vida, é que quando alguém bate à sua porta no meio da noite sem se anunciar, nunca é coisa boa. Dei um passo para trás, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Você acha que... Laura assentiu antes que eu terminasse a frase. São eles. Minha garganta secou. Como eles nos encontraram? Ela balançou a cabeça desesperada. Eu não sei. Eu juro que não sei. O desespero dela era real. E isso significava que o perigo era real também. A porta foi golpeada mais uma vez. Dessa vez, com força suficiente para fazer o batente estremecer. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. Olhei para Laura. Precisamos sair daqui. Ela hesitou. Mas como? Eles estão do lado de fora. Meu olhar percorreu a sala, buscando qualquer saída. Então, me lembrei da porta dos fundos. Vem comigo. Agarrei a mão de Laura e a puxei pelo corredor escuro. O tempo parecia ter desacelerado. Cada som, cada estalo da madeira sob nossos pés era amplificado. Chegamos à cozinha e parei diante da porta dos fundos. Laura estava ofegante, os olhos arregalados. Apoiei a mão na maçaneta pronta para sair. Mas então... Um barulho veio da frente da casa. Vidro se estilhaçando. Meus pulmões travaram. Eles haviam entrado. Laura sufocou um grito, levando a mão à boca. Precisamos ir agora! Sussurrei. Ela assentiu freneticamente. Girei a maçaneta e abri a porta. O vento frio e a chuva cortante nos atingiram em cheio. Mas o verdadeiro perigo não estava lá fora. Estava dentro da minha casa. Laura e eu corremos. Atravessamos o quintal encharcado com os pés afundando na lama. A floresta nos esperava adiante, um labirinto de sombras e troncos retorcidos. Eu não sabia para onde íamos, só sabia de uma coisa. Precisávamos desaparecer antes que eles nos encontrassem. A chuva castigava nossas costas enquanto corríamos pelo quintal. Cada passo era um desafio, os pés afundando na lama encharcada, os galhos baixos arranhando nossos braços. Mas não podíamos parar. Atrás de nós, dentro da minha casa, eles estavam nos procurando. O vidro quebrado, os passos pesados no assoalho, tudo indicava que eles tinham invadido. Eu não queria pensar no que aconteceria se nos encontrassem. Laura corria ao meu lado, ofegante, as mãos tremendo. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Eu não tinha resposta. Só sabia que precisávamos nos afastar o máximo possível. A floresta nos engoliu, as sombras das árvores se misturando à escuridão da noite. A cada passo, minha mente gritava: não pare, não olhe para trás. Mas então, um som cortou o rugido da tempestade. Uma voz. Laura! Meu corpo gelou. A voz masculina ecoou pela floresta, carregada de algo que fez meu estômago revirar. Não era apenas uma chamada, era um aviso. Laura prendeu a respiração, os olhos arregalados. Ela conhecia aquela voz. É ele! Ela sussurrou. A adrenalina explodiu dentro de mim. Peguei sua mão e puxei-a para um caminho lateral, desviando do trajeto mais óbvio. Mas sabíamos que eles estavam perto. Muito perto. A chuva ficava mais forte. O vento sacudia os galhos ao nosso redor. E então, outro som veio. Dessa vez, mais próximo. Passos. Eles estavam nos seguindo. Segurei a mão de Laura com mais força. Rápido! Continuamos correndo, desviando de galhos e troncos caídos. A floresta parecia não ter fim. Minhas pernas queimavam. O frio cortava minha pele. Mas nada importava além de fugir. Foi então que vi. Adiante, entre as árvores, uma estrutura escura surgiu na neblina. Uma cabana, um abrigo. Puxei Laura para o lado, apontando. Ali! Ela me seguiu sem hesitar. A cabana parecia abandonada, mas naquele momento era a única chance que tínhamos. Empurrei a porta com força, e ela rangeu ao se abrir. Entramos e fechamos a porta rapidamente, prendendo a respiração.
O interior era escuro e úmido. A madeira rangia sob nossos pés. Encostei-me contra a parede, sentindo meu coração martelar no peito. Laura estava ao meu lado, tentando conter o choro. Ficamos ali, em silêncio absoluto, tentando não fazer nenhum som. Do lado de fora, os passos ecoaram entre as árvores. Eles estavam nos procurando, e sabíamos que, se nos encontrassem ali dentro, seria o fim. O silêncio dentro da cabana era sufocante. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som da respiração acelerada de Laura e as batidas frenéticas do meu próprio coração. Do lado de fora, os passos ecoavam entre as árvores. Eles estavam nos procurando. Minhas mãos estavam geladas, mas meu corpo ardia com a adrenalina. Encostei-me contra a parede de madeira envelhecida, tentando respirar o mais silenciosamente possível. Laura tremia ao meu lado, abraçando os próprios braços. Seus olhos estavam arregalados, fixos na porta, como se a qualquer momento ela esperasse que alguém a arrombasse. Eu precisava pensar. Precisava descobrir como sair dali sem sermos vistas. Mas cada movimento, cada som, parecia nos condenar. Então, a voz ecoou novamente. Laura! Eu sei que você está aqui. Minha espinha congelou. Laura apertou os olhos com força, sufocando um soluço. A voz vinha de perto. Muito perto. Pude ouvir o som dos galhos sendo pisoteados, o farfalhar das folhas molhadas. Eles estavam cercando a cabana. Minha mente gritava para fazer algo. Mas o quê? Laura parecia paralisada. Os segundos se arrastavam como se o tempo tivesse desacelerado. Então, outro som. O rangido de um portão distante. O som de um motor sendo ligado. Por um instante, os passos pararam. Depois, vozes abafadas. Eu segurei o braço de Laura, indicando que ficasse em silêncio absoluto. Os minutos passaram como uma eternidade. O único som agora era o da chuva diminuindo lá fora. Ficamos ali, esperando. E então, finalmente, tudo ficou em silêncio. Esperei mais alguns instantes antes de me levantar lentamente e ir até uma pequena fresta na parede de madeira. Espiei. Nada. Nenhum sinal deles. Virei-me para Laura, que me olhava com os olhos marejados. Eles foram embora? Sua voz era um fio. Engoli em seco. Por enquanto. Mas sabíamos que isso não acabaria ali. Eles voltariam. Eles sempre voltam. E se quiséssemos sobreviver, precisaríamos de um plano. Agora não estávamos apenas fugindo. Agora precisávamos lutar. O silêncio lá fora parecia irreal. Depois de toda a tensão, de toda a perseguição, a ausência de passos e vozes era estranhamente inquietante. Mas eu sabia que isso não significava segurança. Laura continuava imóvel, os olhos fixos na porta da cabana. Seus dedos apertavam o tecido da blusa com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Eles vão voltar. Ela murmurou quase para si mesma. Eu não discordei. É claro que voltariam. Eles não tinham desistido. Apenas estavam esperando. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Não podíamos ficar ali para sempre. Se Laura estava certa, aquelas pessoas fariam de tudo para encontrá-la. E agora, eu também estava envolvida. Precisávamos agir. Laura! Chamei baixinho. Ela piscou algumas vezes, voltando do transe. Precisamos sair daqui. Mas não podemos apenas fugir. Ela franziu a testa. O que quer dizer? Me aproximei um pouco mais, abaixando o tom de voz. Você precisa me contar tudo. Quem são essas pessoas? O que exatamente aconteceu naquela casa? Ela hesitou. Eu vi o conflito em seus olhos, mas, por fim, ela assentiu. Eu já te disse que eles se chamam de A Família. Mas isso é só um nome. Eles são muito mais do que isso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Continue. Ela respirou fundo antes de continuar.
Eles têm conexões, dinheiro, gente no lugar certo. Quem entra naquela casa, não sai. Minha boca ficou seca. Mas você saiu. Ela passou a mão pelos cabelos, nervosa. Eu escapei. Mas foi por pouco. Fiquei esperando que ela continuasse. E depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente falou. Eu achei documentos que provam que eles não são apenas um grupo qualquer. Eles têm influência. Eles fazem coisas que ninguém imagina. Engoli em seco. Que tipo de coisas? Ela me olhou nos olhos. Pessoas desaparecem por causa deles. Minha respiração falhou. E você pegou esses documentos? Ela assentiu lentamente. Sim, e é por isso que eles não vão parar até me encontrar. Meu coração disparou. Eu achava que Laura era apenas uma garota em fuga. Mas agora, entendia que ela carregava algo que poderia destruir pessoas poderosas. E, se era isso que estava em jogo, então nossas vidas corriam mais perigo do que eu imaginava. O peso da revelação de Laura caiu sobre mim como uma avalanche. Ela não era apenas uma fugitiva. Ela era uma ameaça real para pessoas poderosas. E, por isso, elas não parariam até silenciá-la. Minha mente girava com as informações. Esses documentos... Onde estão agora? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Laura hesitou por um instante. Depois colocou a mão dentro do bolso do casaco molhado. Meu coração parou por um segundo. Ela puxou um envelope dobrado, ligeiramente amassado, e colocou sobre a mesa da cabana. Minha garganta secou. Aquele pequeno pacote continha a razão pela qual estávamos sendo caçadas. Está tudo aqui? Perguntei. Laura assentiu. Tudo o que eu consegui pegar antes de fugir. Nomes, datas, locais, pessoas desaparecidas. Passei a mão pelo envelope, sentindo a aspereza do papel contra meus dedos. Eu poderia simplesmente não abrir. Poderia me recusar a me envolver ainda mais. Mas eu sabia que isso era impossível. Com dedos trêmulos, abri o envelope e espalhei os papéis sobre a mesa. O que vi ali fez meu sangue gelar. Nomes, fotos, documentos de pessoas que, aparentemente, haviam sido apagadas. Mulheres, homens, até mesmo algumas crianças. Todos conectados de alguma forma àquela organização. Meu estômago se revirou. O que é isso? Laura respirou fundo. São as pessoas que tentaram sair. Meu corpo ficou frio. Todos eles estão mortos? Ela fechou os olhos como se quisesse bloquear a realidade. Alguns. Outros simplesmente desapareceram. Minhas mãos tremiam ao folhear os papéis. De repente, parei. Meu peito apertou. Havia um nome que eu reconhecia. Meu sangue gelou. Era alguém que eu conheci anos atrás. Alguém que desapareceu sem deixar vestígios. Alguém que, até agora, eu acreditava ter apenas ido embora. Meus olhos se voltaram para Laura. Eu conheci essa pessoa. Ela me olhou fixamente. Então agora você entende. Sim, agora eu entendia. Isso não era apenas um segredo obscuro. Isso afetava diretamente a minha vida também. E agora eu sabia que, se eu não agisse, acabaria como essas pessoas. E pior ainda, se Laura caísse nas mãos erradas, ninguém nunca mais saberia a verdade. Eu não conseguia desviar os olhos do nome impresso no papel amarelado à minha frente. Era alguém que eu conhecia. Alguém que havia desaparecido anos atrás sem deixar vestígios. Na época, todos diziam que essa pessoa lhe havia simplesmente ido embora, recomeçado a vida em outro lugar. Mas agora eu sabia que isso era uma mentira. Meu estômago revirou. Eu preciso saber o que aconteceu com ela. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Laura respirou fundo. Eu não sei os detalhes, mas... Ela hesitou. O que posso te dizer é que ninguém sai dessa lista e continua vivo por muito tempo. Meu peito apertou.
Eu olhei novamente para os documentos espalhados pela mesa. Ali, naquelas folhas, estavam provas de que essa organização não apenas existia, mas operava de maneira fria e calculista, apagando qualquer um que se tornasse um risco para eles. E Laura agora era esse risco. Olhando para aquela pilha de papéis, percebi o que precisava ser feito. Laura, nós não podemos mais fugir. Ela me olhou, assustada. Como assim? Minha voz saiu determinada. Se tentarmos apenas nos esconder, eles vão nos achar. Você sabe disso. Mas e se nós tornarmos isso público? Ela piscou algumas vezes como se processasse a ideia. Tornar público? Assenti. Sim, se essas informações vazarem, se o mundo souber da existência dessas pessoas, elas perderão o controle. Laura hesitou. Você acha que isso funcionaria? Me inclinei para frente. Essas pessoas agem no silêncio, na escuridão. Mas se trouxermos luz para o que elas fazem, elas terão que se esconder. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então, algo em sua expressão mudou. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi esperança nos olhos dela. Como fazemos isso? Respirei fundo. Eu já sabia a resposta, mas também sabia que depois disso, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Laura me observava em silêncio, esperando que eu dissesse como faríamos aquilo. E a verdade era que eu não tinha um plano detalhado. Mas uma coisa eu sabia. Não podíamos mais nos esconder. Se essa organização agia na escuridão, então a única forma de vencê-los era trazendo tudo à tona. Peguei o envelope com os documentos e o segurei firme entre as mãos. Precisamos de alguém que possa levar isso para o mundo, murmurei. Laura franziu a testa. Mas quem? Se eles têm conexões, não podemos confiar em qualquer pessoa. Ela estava certa. Se essas pessoas realmente estavam infiltradas nos lugares certos, um passo em falso poderia nos condenar. Fechei os olhos por um momento, tentando pensar. E então, lembrei. Eu conheço um jornalista. Laura piscou surpresa. Um jornalista? Assenti. Sim, um velho amigo. Ele trabalha investigando denúncias de corrupção e crimes encobertos. Se ele receber essas provas, vai saber o que fazer. Laura mordeu o lábio, pensativa. Ele é confiável? Mais do que qualquer outra pessoa, eu disse. Ela hesitou. E se eles o pegarem antes que ele consiga publicar? Engoli em seco. Esse era o risco. Mas a essa altura, não tínhamos escolha. Peguei meu celular e disquei o número que não usava há anos. O telefone chamou 3 vezes antes de uma voz rouca atender. Lídia! Meu coração disparou. Ricardo, preciso da sua ajuda. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Então ele disse, você nunca ligou para mim com essa voz antes. O que aconteceu? Respirei fundo. Eu tenho algo grande. Algo que precisa ser exposto. Ele soltou um suspiro. Onde você está? Num lugar seguro. Por enquanto. Outro silêncio. Então ele falou. Me diga do que se trata. Eu olhei para Laura. Ela assentiu lentamente. Voltei a encarar o telefone e disse a única coisa que podia mudar tudo. Eu tenho provas contra pessoas que fazem gente desaparecer. A linha ficou muda por alguns segundos. Então, Ricardo disse algo que fez minha espinha arrepiar. Se isso for verdade, então você acaba de entrar em uma guerra. O aviso de Ricardo ecoava na minha mente. Eu sabia que ele estava certo. Não havia mais como voltar atrás. Laura e eu havíamos tomado uma decisão. Expor a verdade. Mas o que eu não sabia ainda era o quão perigoso isso realmente seria. Ricardo marcou um encontro conosco em um lugar discreto, longe de olhares curiosos. Dirigir até lá foi uma experiência surreal. Cada carro que passava, cada farol que refletia no retrovisor, parecia uma ameaça.
Laura estava tensa ao meu lado, apertando o envelope com os documentos contra o peito. Ela sabia que aquelas provas eram a única coisa que nos mantinha vivas. Quando chegamos ao ponto de encontro, um estacionamento subterrâneo abandonado, Ricardo já nos esperava. Ele saiu do carro devagar, as mãos à vista, como se quisesse nos tranquilizar. Lídia, ele disse, analisando a mim e a Laura com olhos atentos. Ricardo, respondi, tentando manter a calma. Ele olhou para o envelope. Isso é o que eu acho que é? Assenti. Se isso for publicado, vai acabar com eles. Ricardo respirou fundo antes de pegar os papéis. Ele folheou as páginas, lendo os nomes, as datas, as fotos. Então prendeu a respiração. Meu Deus! Laura mordeu o lábio inferior. Agora você entende por que eles querem me matar. Ricardo fechou o envelope com um estalo e nos olhou com seriedade. Eu vou publicar, mas vocês precisam se esconder. Se essas pessoas descobrirem que foi vocês que vazaram isso, não vão descansar até silenciá-las. Meu estômago se revirou. Você acha que estamos seguras por enquanto? Ele hesitou. E então? Disse algo que fez meu sangue gelar. Vocês já foram encontradas uma vez. O que te faz pensar que não serão de novo? Laura me olhou, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi puro desespero em seus olhos. O medo nos envolvia como uma sombra invisível. Ricardo tinha razão. Nós já tínhamos sido encontradas uma vez, e agora que entregamos as provas, a caçada não iria parar. Laura segurava o envelope vazio com os dedos trêmulos, como se ainda não acreditasse que tudo aquilo estava realmente acontecendo. O que acontece agora? Ela murmurou. Ricardo guardou os documentos dentro de uma pasta reforçada. Agora eu faço o meu trabalho. Eu publico isso. Eu faço barulho. Meu coração batia acelerado. Eu sabia que essa era a única opção, mas parte de mim temia o que viria depois. Quanto tempo temos antes que eles descubram? Perguntei. Ricardo me olhou com seriedade. Pouco. Talvez horas. Talvez minutos. Laura fechou os olhos, respirando fundo. Então, para onde vamos? Eu não tinha resposta. Eu só sabia que não podíamos voltar para minha casa. Não podíamos ir para lugar algum que tivesse um rastro nosso. Ricardo pegou um pedaço de papel e rabiscou um endereço. Vão para esse local. É um contato meu. Alguém que pode mantê-las escondidas até que tudo isso vá ao ar. Peguei o papel sem hesitar. Laura olhou para mim, esperando uma resposta. E então, tomei minha decisão. Vamos! Nós duas entramos no carro. Quando saímos do estacionamento, Ricardo ficou para trás, segurando nas mãos a única coisa que poderia derrubar aquelas pessoas. O silêncio dentro do carro era cortante. Mas havia algo diferente dessa vez. Por mais medo que sentíssemos, por mais perigoso que tudo aquilo fosse, nós não estávamos mais fugindo. Estávamos enfrentando. E dessa vez, quando essa história fosse exposta para o mundo, eles não poderiam mais nos apagar. Era o fim do jogo. Contudo, ficamos escondidas mais uma semana, até que Ricardo conseguisse publicar sua matéria. E depois disso, o escândalo se espalhou como fogo, em mato seco. E aqueles que tanto nos amedrontaram, pagaram o preço por suas mentiras e crueldades. A justiça, mesmo tardia, finalmente aconteceu. Nos meses seguintes, nossa vida tomou novos rumos. Voltei para casa, o medo deu lugar à paz e a incerteza foi substituída por um recomeço. Laura ficou hospedada comigo algumas semanas até que conseguiu um emprego na cidade e alugou um cantinho para ela. Não a vejo há um bom tempo, mas sei que ela será eternamente grata a mim pelo que fiz. Hoje, olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. O que começou como um ato de bondade quase me destruiu, mas também me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. A certeza de que fiz o que era certo.
Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe um gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários. Você já passou por algo que te fez questionar em quem confiar? Vamos conversar. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!